Muito bem, amigos, sejam todos bem-vindos. Agora, explosivo, deputados dos Estados Unidos exigem que Trump puna Moraes e aliados por violações dos direitos humanos. Em uma reviravolta histórica, parlamentares dos Estados Unidos exigem sanções severas contra Alexandre de Moraes e seus supostos cúmplices, elevando a pressão internacional, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. A ideia, que já tinha sido cogitada por Elon Musk, agora tem, portanto, o apoio de parlamentares do partido de Donald Trump. A punição proposta por eles indica um passo além da perda de visto. Na carta aberta ao Trump, os parlamentares afirmam que Moraes é um problema não apenas para o Brasil, mas uma ameaça crescente para os Estados Unidos. Eles fazem uma solicitação bombástica. Eles solicitam proibições imediatas de visto e penalidades econômicas. Não pense, pessoal, não pense que isso é sobre a lei Magnitsky, que eles querem que aplique essa lei. Como disse um advogado renomado, né, que deu uma entrevista, um advogado explica os efeitos da aplicação desta lei Magnitsky. O que é a lei Magnitsky, né? Segundo o Vasconcelos, que é o advogado, os efeitos da lei Magnitsky vão além da morte financeira, pois inclui congelamento de ativos e proibição da entrada nos Estados Unidos. A lei pode ser aplicada a quem interferiu ou pode interferir em eleições, impôs sanções contra cidadãos americanos ou cometeu violações de direitos humanos. Lembremos aqui que a OEA levou para os Estados Unidos, juntamente com a Comissão Interamericana, várias denúncias sobre a liberdade de expressão, sobre o cerceamento ao direito da defesa dos presos dos atos do dia 8 de janeiro e outras mais denúncias. O que diz essa lei? Essa pessoa não pode nem fazer uma pesquisa no Google, quem recebe a lei Magnitsky, pois o seu endereço de IP será bloqueado pela própria empresa, impedindo o acesso. Foi o que explicou o advogado. Caso queira fazer uma viagem ao país que mantenham relações próximas com os Estados Unidos, também não irá conseguir. E aí é o que eu falo a vocês. A carta enviada diretamente ao ex-presidente Donald Trump, um dos maiores nomes da política americana, assinada pelos deputados Maria Elvira Salazar e Rich McCormick, ele pede o quê? Pede punição imediata de Moraes e de todos aqueles que colaboraram com as suas medidas autoritárias. Segundo os congressistas, o magistrado deve ser banido dos Estados Unidos e enfrentar pesadas restrições econômicas, proibindo qualquer transação financeira com empresas e cidadãos norte-americanos. Acabou as viagens de Moraes para Miami, para os Estados Unidos. Certamente ele gostava de fazer essas viagens, né? Fazer esse tour com a sua família. Pois bem, Moraes e os que o apoiam devem enfrentar, sim, consequências reais, diz o documento em tom energético, deixando claro que Washington não ficará de braços cruzados. E mais, pela primeira vez na história, políticos americanos revelam que a lista de alvos pode ser ainda maior. Outras autoridades brasileiras, incluindo ministros do Supremo, procuradores e delegados da Polícia Federal, como o Fábio Shor, estão na mira de sanções. As sanções são discutidas no Congresso americano. Brasil na mira dos Estados Unidos. Sim, as sanções são discutidas no Congresso americano e podem impactar profundamente o Brasil. O Departamento de Estado terá um prazo para identificar aqueles que, segundo os parlamentares, violaram direitos humanos e desafiaram a jurisdição dos Estados Unidos. O principal instrumento usado para isso será a Lei Magnitsky, como já expliquei para vocês o que é essa lei, quais são as consequências quando essa lei for aplicada, conhecida por atingir líderes acusados de corrupção e abusos ao redor do mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu
nesta quinta-feira, a Suprema Corte que restrinja a capacidade de juízes federais de emitir liminares de âmbito nacional, uma ferramenta que bloqueou várias de suas políticas. Outro juiz, como eu falei para vocês, Moraes não é apenas um problema para o Brasil, mas uma ameaça direta aos Estados Unidos. Foi o que alertou Mark Cormick, né? É o nome desse parlamentar, reforçando a gravidade da situação. Pessoal, é muito grave isso que está acontecendo, que pode acontecer no Brasil. Não pense que o Moraes vai ser preso. Não é isso. As sanções virá para o Brasil, para o país. Não é apenas para o ministro. Nós poderemos sofrer devido a esse autoritarismo de um magistrado. Tanto é que Eduardo Bolsonaro está exilado nos Estados Unidos e o cerco contra o ministro se fecha. A crise diplomática se intensifica. Pois é, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e o parlamentar mais votado da história do Brasil, buscou o exílio nos Estados Unidos, temendo represálias de Moraes. Olha que absurdo. Um brasileiro, assim como muitos que estão na Argentina, né, pessoas que estão na Argentina com determinação de ser presos pelos atos do dia 8 de janeiro, muitos que estão doentes, estão sofrendo as consequências de um só magistrado que está tomando conta do nosso país. Nós não vivemos um semipresidencialismo. Aliás, nós não temos o sistema de semipresidencialismo, mas nós estamos vivendo um semipresidencialismo, onde existe um presidente, um executivo e um ministro que manda no país. Agora, o STF chegou a analisar um pedido para apreender o passaporte de Eduardo Bolsonaro, mas, ao perceber a movimentação internacional, o PGR tomou uma atitude, se posicionou contra a medida, forçando Moraes a recuar. Mas isso poderia ser uma armadilha. O que acontece? O PGR ele fez isso. Pediu para que Moraes recue. Mas quando o Eduardo Bolsonaro pisasse aqui no Brasil, certamente seria retomada essa decisão e o PGR certamente daria favorável à ação contra o Eduardo Bolsonaro. Deu para entender? Bem, agora Eduardo Bolsonaro segue articulando nos bastidores para que os Estados Unidos ampliem as sanções contra o STF brasileiro. A ideia que já tinha sido cogitada por Elon Musk, como eu já disse logo no início, agora tem, portanto, o apoio de parlamentares de partido de Trump. A punição proposta por eles indica um passo além da perda de visto. Pensa bem, é muito grave. E isto trará consequências para nós, para o nosso país. Na carta, os parlamentares afirmam que o ministro é um problema não apenas para o Brasil, mas uma ameaça crescente para os Estados Unidos. A Lei Magnitsky passou a vigorar ainda na administração do ex-presidente Barack Obama, do Partido Democrata. Ele sancionou o projeto de lei que foi apresentado em conjunto com por democrata e republicanos. A medida autoriza a punição a pessoas que violaram os direitos humanos, como faz aí um só magistrado da Suprema Corte aqui no país. Cabe ao presidente americano determinar as pessoas que serão alvos desse tipo de sanção. Inicialmente, o objetivo da lei foi penalizar autoridades da Rússia, após a morte do advogado tributarista Sergei Magnitsky, que teve a sua vida ceifada na prisão. Em 2009, após investigar fraudes de 230 milhões de dólares, equivalente aí a mais de 1 bilhão de dólares, em valores atuais aqui do real. Dólares não, em real. Mais de 1 bilhão de reais
envolvendo figurões russos. As informações são da coluna de Paulo Capelli do Metrópolis. A nossa fonte é do Metrópolis. Eu espero aí que vocês tenham refletido, né? Como eu disse para vocês, no caso do ministro, esta lei, isso ocorre porque foram coniventes com medidas que violam direitos humanos. Quanto aos familiares de Moraes, as sanções podem ser aplicadas caso a Justiça dos Estados Unidos entenda que eles faziam parte de um ato conspiratório, dependendo da relação da proporcionalidade dos impactos causados a cidadãos norte-americanos. A lei é uma legislação dos Estados Unidos sancionada em dezembro de 2012. Seu objetivo, como eu já falei, já expliquei a vocês, né, sobre lá o cidadão que teve a sua vida ceifada. E a lei permite que o governo dos Estados Unidos congele ativos e proíba a entrada no país de indivíduos considerados responsáveis por violações dos direitos humanos. O documento ainda ressalta que os Estados Unidos já impuseram sanções a membros do Tribunal Penal Internacional, o que estabelece precedentes para que medidas semelhantes sejam aplicadas contra Moraes e outras autoridades brasileiras. Bem, pessoal, esta informação é de extrema relevância e importância para todos nós, pois, portanto, eu peço que você compartilhe ao máximo que puder esta notícia, para que encontre a muitos e saibam o que realmente está acontecendo sobre essas atitudes e decisões de um só ministro que pode trazer sérias consequências para todo o país. E este atual desgoverno que tem levado o nosso país para o fundo do poço precisa de freios, precisamos do Congresso Nacional, precisamos que eles se posicionem favoravelmente aos presos do 8 de janeiro, precisamos que eles se posicionem em prol da população brasileira. O que aconteceu com Hugo Mota? Cadê as promessas de colocar anistia para ser votado? Bastou um jantarzinho na casa de Moraes e ele mudou? Por quê? Está temendo as represárias? Está temendo as investigações sobre emendas parlamentares onde o seu nome está envolvido? Bem, eu peço que você deixe aí o seu like, o seu comentário, que você compartilhe ao máximo que você puder essa notícia, é muito importante. Eu agradeço a todos vocês pela presença e participação e até o próximo vídeo, se Deus quiser.